Olá, terceiro ano. É um prazer estar novamente com vocês. Hoje, 28 de setembro, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que todos os dias faz parte da nossa vida. Inclusive, nós comemoramos na última sexta-feira, dia 25. Então, que assunto seria esse? Todos os dias faz parte da nossa vida. Basta a gente sair de casa. O trânsito, certo? Não é preciso a gente entrar em um veículo para poder fazer parte do trânsito. Não é preciso a gente pegar um ônibus para poder estar no trânsito. Né? A gente, todos os dias, nós andamos, né? Mesmo que a gente não esteja dentro de um carro, dentro de um ônibus, ou não esteja numa bicicleta, ou numa motocicleta. Basta a gente sair às ruas e andar. Então, nós somos pedestres, nós também fazemos parte do trânsito, certo? Aí a gente pergunta assim, mas o que é trânsito finalmente? Trânsito é o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, certo? Então, todos os dias, se a gente vai perto da nossa casa comprar alguma coisa, a gente vai andar na rua, a gente vai ter que prestar atenção, porque carros passam, motocicletas, bicicletas, então nós temos que prestar atenção para não correr acidentes, né? Nós temos que esperar o momento exato para poder atravessar, então faz parte da nossa rotina, né? Então, e aí nós estamos vendo nessa imagem, o trânsito a gente está vendo que está bem caótico, né? Bem engarrafado, uma grande quantidade de veículos também. Então, aí, cada um tem que fazer a sua parte. Porque se um motorista, veja uma situação aí dessa imagem, tá assim, de veículos. Se um motorista desse, ele cometer algum erro, ele prejudica esse povo todinho. Vocês já imaginaram, se a situação já tá assim, então se um desse resolve querer ultrapassar, inventa de vir da contramão, se ele algum desses aí fizer alguma coisa errada, vai piorar mais ainda essa situação. E, infelizmente, no nosso país, o número de acidentes de trânsito ainda é muito alto. Apesar de sempre as leis de trânsito estarem mudando, né, para poder punir as pessoas que fazem coisas erradas no trânsito, o número de acidentes ainda é grande. E um dos principais motivos, né, é algumas pessoas que ingerem bebida alcoólica e vão dirigir. E as pessoas, quando elas bebem, elas já perdem um pouco o sentido. Então, quando elas vão para o trânsito, às vezes elas não prestam atenção que vem outro carro, que vem uma pessoa atravessando, ou aonde ela está e termina batendo em um muro, bate em um poste, bate numa pessoa, né? Então, isso termina colocando em risco a vida dela, da pessoa que bebe, e da vida de outras, e a vida de outras pessoas também. Agora tem um outro tipo de acidente de trânsito que também ainda é muito alto em nosso país. Os acidentes com as motos, né? Muitos motociclistas também se acidentam todos os dias. Então, fica aí a dica, né, para as pessoas poderem prestar atenção. E no trânsito todo mundo tem que prestar atenção. Não é a gente dizer assim, mas o motorista ele tem que prestar atenção. O ciclista ele tem que prestar atenção, o motorista também. Nós também, como pedestres, temos que prestar atenção. É um conjunto, né? Então, todo mundo precisa prestar atenção no trânsito, certo? E quem faz parte do trânsito? A gente já falou que era trânsito, a gente já viu a imagem, já falou da questão de alguns acidentes, mas quem é que faz parte? Todos nós. Nessa primeira imagem aqui, nós temos aí o ônibus, né? Temos alguns carros aí, os motociclistas aqui e temos umas pessoas atravessando. Aí eu pergunto a vocês, os pedestres, eles estão atravessando nessa imagem aí no lugar certo? Certíssimo, eles têm que atravessar
na faixa, né? Quando os carros param, aí eles atravessam essa faixa. Aí agora eu vou fazer outra pergunta a vocês. Os veículos aí, né? Eles pararam no lugar certo para os pedestres poderem atravessar? Pararam sim. Por quê? Tem essas listras aqui, menores, e tem essa listra maior. Essa listra maior aqui, os carros eles têm que parar antes, ó. Por quê? Porque essas listras menores é o espaço, o lugar do pedestre andar. Então, ele precisa parar, né, um pouco mais afastado, para poder sobrar espaço suficiente. E sem contar que muitas vezes vem muito, aí tem até pouco pedestre nessa imagem. Mas tem lugares, ó, que tem muitos mais pedestres. Aqui mesmo na nossa região metropolitana, se nós formos ao centro do Recife, nós vamos observar que tem uma avenida, provavelmente os pais de vocês conhecem, fica no centro mesmo da cidade, a Avenida Conde da Boa Vista. Então lá tem um grande número de pessoas andando, tem muitos carros, muitos ônibus passando. Então o cuidado deve ser redobrado. Por quê? Porque é uma avenida muito movimentada mesmo. Então, todo mundo tem que ter cuidado, né? O motorista tem que prestar atenção quando o semáforo fechar para ele poder parar, né? O pedestre também, a hora certa de atravessar. Então, fica esse cuidado redobrado. Outra avenida também que é muito famosa, a Avenida Agamenon Magalhães, que fica no Derby. Ela é uma avenida muito grande e todos os dias, ó, é assim de pessoas que passam por ela. E de veículos também, né? Tem ônibus, muitos ônibus que passam, muitos carros, muitas pessoas. É uma avenida que tem muitos semáforos, mas precisa ter um cuidado, né, especial por causa dessa quantidade, né, de coisas no trânsito aí, de pessoas, de ônibus, de carros, certo? E há um tempo atrás, vocês são muito novinhos ainda, né? Mas na minha época, quando eu saía, na minha infância, na minha adolescência, eu via muito na rua ônibus e carros. Motos, eu via uma ou outra perdida, assim, passava uma, acho que passavam uns, vamos botar uns 100, 200 carros mais ou menos para vir uma moto. Hoje em dia, a quantidade de motos está crescendo, né? Olha só aqui, quantas motos tem aí. Não superou ainda, claro, né? Tem mais carros ainda, mais ônibus, né? Mas juntando os carros e os ônibus dá mais, a quantidade é maior, claro, do que as motos, mas as motos elas estão aumentando muito no trânsito, né? É um transporte que sai mais em conta, né? Mais barato, é mais econômico, né? Então, muitas pessoas estão usando moto. Agora, o cuidado do motociclista tem que ser redobrado, né? Porque ele está querendo ou não exposto, né? Ele tem que usar o capacete para caso ele cair, não bater a cabeça ou no chão, ou em outro veículo, ou em qualquer outro lugar. Mas eles precisam ter um cuidado redobrado, né? Porque eles estão mais expostos do que os motoristas, né? Tem esse detalhe também. Então, tem esse pequeno, grande detalhe. Né? Às vezes é pequeno, é uma coisa simples que a gente precisa fazer, que eles precisam fazer, mas que faz uma grande diferença no dia a dia de todos, né? Até pra gente mesmo, como pedestre, a gente passar na rua, a gente não vai querer ver um motoqueiro acidentado, né? Então, nem vai querer ver um motorista também ferido. A gente não quer ver acidente de trânsito. Então, faz a diferença para todo mundo, tá? Os motoristas, eles precisam ter alguns cuidados. Alguns cuidados simples, mas que fazem toda a diferença. Aí a gente pergunta, que cuidados são esses? Coisas simples, coisas que não são grandes assim para se fazer, mas que evitam muitos acidentes. Essa é a primeira imagem aqui. Aí você diz assim, tem um mecânico aí que ele está mexendo nas peças do carro. Isso aqui é a revisão,
do veículo. Então, sempre o motorista, é ideal que ele leve o carro numa oficina, né? Para que eles vejam se as peças do carro estão funcionando direitinho, se tem algum problema. Por quê? Muitas vezes, alguns acidentes também acontecem porque uma pecinha do carro deu falha. Então, é o que a gente chama de falha mecânica. Então, pode causar um acidente gravíssimo também. Então, é por isso que sempre, né, o carro ele tem que ser revisado, ver se as peças estão funcionando todas bem, se está faltando alguma coisa, se precisa trocar alguma coisa. Principalmente quando o motorista ele vai fazer viagem, né? Ele vai passar muito tempo na estrada, então é essencial que ele sempre revise o carro. Se o carro está faltando água, né? Se está tudo certinho, né? Porque uma falhinha pequenininha pode ocasionar um acidente. Outro detalhe muito importante, ó, o uso do cinto de segurança. Infelizmente, algumas pessoas dizem, eu não gosto do cinto porque o cinto aperta, o cinto me incomoda porque fica roçando, fica passando em mim, né? Mas tem que usar. Por quê? Se acontecer um acidente, o cinto evita que as pessoas que estejam dentro do carro, que elas sejam arremessadas para fora do carro, que elas levem uma pancada, né? Você já imaginou? Isso aqui, ó, o motorista está aqui. Se ele precisar frear uma coisa de emergência, ele vai bater aqui no volante, ele vai sentir dor também, né? Então, o cinto, ele também vai evitar que esse impacto aconteça da pessoa ir para frente, certo? E poder até sair, ser jogada para fora do carro. Então, o cinto, ele é essencial. Não é à toa que ele tem o nome cinto de segurança, certo? Outros cuidados, né? Tem motoristas que eu já vi, estão dirigindo, aí olham para o lado. Vice fulano, aí tá lá dirigindo. Aí aconteceu isso, aí continuam falando e tá lá. O carro andando, né? O ônibus, seja lá o que for que eles estejam dirigindo, e ele tá lá olhando de lado. Aí o que é que acontece? Pode atravessar uma pessoa, pode atravessar um animal, pode vir um carro e ultrapassar ele não perceber e ocasionar um acidente. Então, nessa primeira imagem aqui, ó, olha o motorista aí. Como ele está bem atento, ó. Ele está olhando aí, né? Pelo tipo da vegetação aí, a gente sabe que isso aí pode ser uma BR, né? Estreita, uma rodovia ou uma rodovia estreita, pela quantidade de plantas que a gente vê aqui. Então, precisa ter uma atenção redobrada, né? Para não provocar um acidente também. Nessa outra imagem aqui, nós estamos vendo aí a mãe, né, dirigindo. Olha, a mãe aí, ela está certa? Está certíssima. Por quê? Porque ela está usando o cinto e o filhinho dela está na cadeirinha, está no banco traseiro. E isso é certíssimo. Crianças têm que ir no banco traseiro mesmo, tem que ir nesse banco. Para em casos, elas precisam ser mais protegidas, né, do que os adultos, né, já que então elas precisam ficar nesse banco de trás, certo? Como o adulto ele já tem mais experiência, tudo, então ele pode ir no banco da frente, junto do banco do motorista, ele pode ir normalmente. Se ele também quiser ir no banco de trás, ele também pode ir sem problema nenhum. Agora, as crianças, elas têm que ir no banco de trás, certo? É uma questão de segurança. Porque, ó, se precisar frear bruscamente, aqui, ó, tem a proteção dos bancos também. Tem os cintos também no banco de trás, que também vão ajudar para ela não ir para frente, assim, por conta desse impacto. Então, ela está bem mais protegida no banco de trás. Agora, vamos refletir um pouquinho nessas imagens aí. Como eu disse, vou falar novamente, vocês são muito novinhos ainda. Vocês pegaram já a época da tecnologia, assim, quando eram crianças. Mas antigamente, antes de existir a internet, assim, nessa forma, né, de ter o WhatsApp, das redes sociais, tudo a pessoa fazer
pelo telefone, então, antes de ter tudo isso no telefone, as pessoas, por exemplo, se elas quisessem acessar a internet, uma coisa de urgência, então elas precisariam ir para um computador. Se elas precisassem fazer uma ligação, há muito tempo o telefone era um luxo, né? Você ter um celular era uma coisa de luxo, então as pessoas nem todo mundo tinha celular, uma pessoa ou outra que tinha. Então, você não via coisas que você vê hoje em dia no trânsito, né? Você, para fazer uma ligação, você tinha que ir com um orelhão, você tinha que ter um telefone em casa. E com esse desenvolvimento do telefone, foi bom. Por quê? Porque a gente pode falar de uma forma mais rápida com pessoas que estão distantes, mas teve o outro lado ruim. Tem muitas pessoas que estão dirigindo e ficam. Oi, ou é mais tarde eu passo aí. Aí começam a conversar sobre vários assuntos. Aí o que é que acontece? A pessoa se distrai na conversa, está lá dirigindo, pode ocorrer um acidente. E tem pessoas que ficam mesmo, a pessoa está lá digitando alguma coisa no WhatsApp, no celular, né, ou em outra rede social, para poder enviar uma mensagem para uma pessoa. É extremamente perigoso também. Então vamos observar aqui, ó. Essa primeira cena aqui, o rapaz chega a estar aí, que ele não tira nem o olho do celular, né? Ele tá... Aí eu pergunto a você, uma pessoa dessa, ela está prestando atenção no trânsito? De forma nenhuma. Ela, primeiramente, ela tá quase... Chega a estar com a cabeça um pouco inclinada. Então daí a gente tira. O olho chega a estar vidrado no celular. E aqui nessa segunda imagem, a moça está aí, ó, com uma mão no volante também. Está com a mão no volante. Ele está com as duas mãos no celular, né? Que nós estamos vendo. Ela está com a mão no volante e a outra no telefone. Aí eu pergunto a vocês, ela conversando com alguém, será que ela vai conseguir dirigir da mesma forma que se ela tivesse com as duas mãos no volante sem conversar com alguém? Não vai conseguir, né? Por quê? A pessoa está falando, ela tem que entender o que a pessoa está falando, então ela já se desconcentra um pouco. E uma mão só no volante já não é a mesma coisa, né? Que a pessoa está com as duas mãos, certo? Então, vocês são muito novinhos, né? Mas porque vocês não viram ainda, mas na minha época eu via bastante, né? As pessoas não tinham celular, então o trânsito ele era também um pouco mais tranquilo nessa parte aí, né? Porque o motorista ele só conversava se poderia conversar se tivesse alguém perto dele. Mas hoje em dia, se tiver alguém perto, ele pode conversar. Tem alguns que atendem ligação no trânsito e, infelizmente, podem resultar em acidentes. E os pedestres, eles precisam ter alguns cuidados. Por exemplo, aqui, ó, tem a faixa aí de segurança. A gente vê que essa moça aqui, ela já atravessou, já está aí, né, nessa calçadinha. Vem uma senhora lá atrás com duas crianças, mas eles estão atravessando na faixa também. Aí a gente às vezes tem o costume, né, de dizer assim, eu só vou olhar para o lado de lá, porque nessa pista só vem carros naquele sentido. Mas a gente tem que olhar para os dois lados. Por quê? Pode vir uma bicicleta, uma moto ou até um carro mesmo na contramão, nunca se sabe. Então a gente precisa, olhar os dois lados para poder ver se realmente está na hora da gente atravessar. Certo? Essa outra imagem aqui, ó, temos um pedestre. Ele está aí na calçada. Ele está no lugar certo? Também. Temos que andar pela calçada. A gente diz assim, mas essa rua aí aparentemente não tem tanto movimento assim de veículos, não. Mas mesmo assim, a gente precisa andar na calçada. Independente da rua ser muito movimentada ou pouco movimentada, né? É a nossa segurança. Vamos agora refletir essas imagens. Agora são os pedestres. A gente viu ainda agora alguns erros cometidos pelos motoristas, não foi? Vamos ver essa primeira imagem aí. Temos aqui, né, uma loja, então tem algumas pessoas na frente.
Olha só, a pessoa atravessando. Ele esperou, né, esses dois carros aqui poderem passar, mas olha o que vinha lá atrás. Olha aonde foi que ele passou. Ele passou correndo entre os carros. Isso tá certo? Ó, erradíssimo. Não pode, né? Porque isso aí, você não sabe, esses carros daqui da frente, eles ou podem dar ré, ou podem passar mais rápido, e os que vêm atrás, eles querem também, para aproveitar o sinal aberto, muitas vezes querem também acelerar. Terminam causando um acidente também, né? Então, aqui a pessoa ela está se arriscando. E essa segunda imagem aqui. Duas pessoas no telefone atravessando. E aqui, a gente já está vendo, tem essas marquinhas aqui vermelhas que estão indicando o quê? Que os carros já estão buzinando. E eles não estão nem prestando atenção, ó, estão no celular. Risco de acidente também, né? Pode vir um carro aí que ninguém espere também, que eles não esperem também. Então, olha o problema. A gente precisa refletir muito. Mas para poder organizar o trânsito, existem alguns objetos que ajudam nisso. Como, por exemplo, os semáforos, né? Nós temos os semáforos de veículos, temos os semáforos dos pedestres também, certo? Esse primeiro semáforo aí é o semáforo dos veículos, né? Então, temos aqui o verde, o amarelo e o vermelho. O vermelho, quando esse semáforo ele está com a luzinha vermelha acesa, é para os carros pararem, porque essa cor indica pare. O amarelinho, a luzinha amarelinha, indica o quê? Atenção. E a verdinha indica siga. E se você observar, quando você vem no trânsito, quando o semáforo está verde, que ele vai mudar para o vermelho, então a luzinha amarela acende bem rápido, para depois a que está indicando que vai. Aí ele já começa, tem que recomeçar a reduzir a velocidade, né? Quando já vem a cor amarela, a luzinha amarela, porque eles já sabem que eles vão ter que parar. Então, ó, depois fica vermelho. Então, eles têm que esperar, né? Porque avanço do sinal é infração também e pode gerar multa também. Quem avança o sinal pode ser multado, o motorista que avança, certo? E o semáforo para pedestres. Ó, o do pedestre só tem duas cores, né? Que é o vermelho e o verde. Quando o semáforo do motorista está vermelho, o do pedestre está verde. Por quê? Para os veículos, pedestres podem atravessar. Quando o semáforo do pedestre está vermelho, o dos veículos está verde. Então, ó, parou pedestres, carros podem passar. Porque não tem como ser todos os sinais abrirem ao mesmo tempo ou fecharem ao mesmo tempo. Por quê? Ou ninguém anda, ou todo mundo anda de uma vez, e olha aí os acidentes, né? O risco de acidentes. Então, até isso foi pensado, né, para facilitar essa organização do trânsito. Tem aí o guarda de trânsito, que ele também é muito importante, né? Porque, às vezes, o semáforo ele está com algum defeito, então o guarda ele ajuda, né, aí a controlar o trânsito. E muitas vezes também tem alguns locais que aconteceu algum acidente, né, ou com veículos ou com motociclistas, e eles também ajudam, eles vão até esse local e ajudam a poder organizar esse trânsito, porque uma faixa fica interditada, então ele ajuda para os carros que vierem por essa faixa, né, que está um pedaço interditado, não causarem acidentes. Então, ele vai organizando. Ele pode mandar um lado dos carros pararem, outros passarem. Então, tem essa função, o guarda.
Aí tem outra coisa, a acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, muitas pessoas pensam, a acessibilidade é só ter uma rampa. É só ter uma rampa em algum lugar público. Acessibilidade é somente ter um estacionamento, uma vaga assim reservada. É só ter um elevador no ônibus. A acessibilidade vai muito além. Quando a gente fala em acessibilidade no trânsito, essa acessibilidade, vocês estão vendo aqui uma rampinha, né? Aí vocês imaginem, se um cadeirante ele vem sozinho atravessando. Se não existir essa rampa, como é que ele vai subir a calçada sozinho? Fica bem complicado, né? Então ele precisa, né, ele precisa dessa rampa para poder subir na calçada, né? E aqui nessa segunda imagem, nós temos aí os desenhos de uns cadeirantes. Isso aí são os estacionamentos que são reservados para os cadeirantes. Esses estacionamentos, né, tem ruas que tem esse estacionamento reservado. É um direito também do motorista, que ele possui alguma necessidade especial. Supermercados, shoppings, todos os lugares têm a obrigação de ter a vaga reservada para o cadeirante, certo? Então, isso é uma obrigação dos lugares oferecerem esse tipo de estacionamento. Os idosos também devem ter seus lugares reservados no estacionamento. Tem lá o nome idoso, né? E o do cadeirante tem um desenho. Então, o trânsito também precisa disso, né? Porque vocês já pensaram na dificuldade um cadeirante vir por aqui. Se ele chegar aqui e a calçada tiver toda feita, tá essa parte aqui amarela, como é que ele vai subir a calçada alta para as rodas poderem alcançar essa calçada? Fica complicado, né? Muito complicado. Semáforo sonoro. Não sei se vocês já viram, tem alguns semáforos que quando a pessoa vai atravessar, eles começam a apitar. Mas vocês sabem para que é que serve esse semáforo? Ele serve para as pessoas que não enxergam, as pessoas que têm problemas, né, visuais, têm necessidades especiais relacionadas à visão. Então, elas não conseguem, elas não vão conseguir enxergar as cores do sinal. Então, quando elas podem atravessar, esse semáforo apita. Tem algumas cidades aqui no Brasil que já tem esse semáforo. Claro, não é em todos os lugares que tem, né? Vemos no outro. Então, as pessoas que elas são cegas, elas podem atravessar a rua quando esse sinal está indicando, né? Ele vai apitar e essa pessoa pode fazer a travessia, certo? Então, é uma questão de acessibilidade também, porque nós enxergamos as cores dos semáforos, mas as pessoas que não enxergam, como é que elas vão atravessar? Sem causar acidentes. Fica difícil, né? No trânsito, também nós temos a ciclovia. Muitas vezes nós vemos passar, né, aquela grande quantidade, um monte de ciclistas, né, que eles pedalam todos juntos. Tem alguns locais que tem aqui a ciclovia, né, que é uma faixa exclusiva para as bicicletas, né, para as bicicletas poderem passar os ciclistas. Infelizmente, tem algumas pessoas que ainda estacionam, que ficam andando por essa ciclovia. E essa ciclovia já foi feita para os ciclistas para diminuir a quantidade de acidentes, né? Porque o ciclista ele vai transitar, vai andar ali no cantinho deles e os motoristas vão andar na parte deles, certo? Essa ciclovia ainda não existe em todos os lugares, mas tem alguns lugares que já estão aderindo a essa faixa que é só para bicicletas. Olha aí, ó, ciclista. E tem dois ciclistas aí que estão pedalando. Eles precisam usar alguns equipamentos, né,
Capacete, porque se eles caírem da bicicleta para não machucar a cabeça, né? Para não bater em nenhum lugar. Joelheiras, cotoveleiras, óculos. Por que o óculos? Esse óculos aí, por quê? Quando eles vêm pedalando, principalmente durante o dia, por causa da luz do sol, ou à noite, devido aos faróis dos veículos, eles podem ficar encandeados e podem desequilibrar também e cair. Então, é uma alternativa também para os ciclistas. Apesar de que o óculos, né, ele é indicado para o dia, né, também. Agora, tem pessoas que têm problemas mais sérios, assim, que não conseguem à noite, então elas podem ficar encandeadas também. As joelheiras, né, se o ciclista cair, para ele não ralar os joelhos. A cotoveleira, para eles não ralarem o cotovelo, né? Então, tem aí essas proteções. É muito importante que eles usem essas proteções, tá certo? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês. Está muito fácil a nossa atividade, tá? Ó, primeiro quesito. Quem faz parte do trânsito? Quem será que faz parte do trânsito? Será que são os veículos? Será que somos nós? Segundo, dê exemplos de cuidados que, letra A, os motoristas devem ter. Letra B, os pedestres devem ter. Tem vários cuidados, né? Você pode colocar com as suas palavras também, tá certo? E o terceiro, dê exemplos de acessibilidade no trânsito. Nós vimos aí, né, o que é que acontece, coisas que deveriam ter em todos os lugares, para as pessoas que têm necessidades especiais. Não foi isso? Nós vimos aí um exemplo numa calçada, vimos num semáforo, não foi? Então, agora, vocês podem pausar o vídeo, tá? Porque é o tempo necessário de vocês copiarem. E daqui a pouco, a gente faz a nossa correção, tá certo? Da atividade. Então, está aí, o vídeo é de vocês mesmo. Fiquem à vontade para pausar, para voltar. Se quiserem assistir novamente, aí é com vocês, tá certo? Está disponível para vocês mesmos. Então, agora nós vamos retomar, né, para fazermos a nossa correção. E nós vamos reler os quesitos, né, que estava sendo solicitado nesses quesitos. Primeiro, quem faz parte do trânsito? Segundo, dê exemplos de cuidados que, letra A, os motoristas devem ter. B, os pedestres devem ter. Terceiro, dê exemplos de acessibilidade no trânsito. Então, nós vimos, né, que os cuidados devem vir de todas as partes, não apenas de uma parte, né? Todas as partes devem ter a sua função, né? Que são necessários. A gente vai ver no primeiro quesito. Quem faz parte do trânsito? Os veículos e as pessoas, né? No caso, é todo mundo tudo que está na rua, né? Que está em movimento, claro, né? Segundo, nós deveríamos escrever na letra A alguns cuidados que nós precisamos ter em relação, o motorista, né, precisa ter, em relação ao trânsito. Você poderia ter colocado usar cinto de segurança, não falar ao celular ou não falar no telefone, levar crianças no banco traseiro, ou se você colocar crianças no banco de trás, também está correto. Revisar o veículo ou levar o veículo numa oficina para conferir as peças. Então, tem várias formas da gente colocar, tá certo? Se você colocou ter bastante atenção enquanto dirige, não conversar com outras pessoas enquanto dirige, também está correto. Tem várias formas da gente poder colocar, tá certo? Nessa letra A. Letra B.
Cuidados que os pedestres devem ter: atravessar na faixa de segurança, não correr na rua, que nós vimos até a imagem no desenho, né? Uma pessoa que estava correndo entre os carros. Atravessar na faixa, olhar para os dois lados, né? Que nós até falamos. Tem pessoas que têm o costume de olhar só para um lado, mas tem que olhar para os dois, porque às vezes pode vir uma bicicleta, um carro, alguma coisa, sem ninguém esperar. Terceiro, tinha alguns exemplos de estacionamentos, né? De alguns exemplos de acessibilidade no trânsito. Então, tem o quê? Rampas nas calçadas, ou se você colocou calçadas com rampas, também está certo. Estacionamentos reservados, que precisa ter tanto nas ruas quanto nos estabelecimentos, né, em supermercados, em shoppings e outros lugares. Semáforos sonoros, que foi aquele semáforo que nós vimos ali, que a pessoa que não enxerga, ele apita para que a pessoa possa atravessar, porque pode causar acidentes, certo? Então, está aí a correção, tá? E hoje, a mensagem que fica para vocês é: todos nós, né, somos parte do trânsito. Independente se a gente está andando ou se a gente está dentro de algum veículo, né? Então, nós precisamos apenas fazer a nossa parte. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, a gente acaba com esses acidentes, tá certo? Então, ó, beijo para vocês. Tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula.